oposição terá o papel mais importante da história recente do Brasil no Congresso Nacional, já a partir de 2 de fevereiro. Será um momento único, depois de mensalão, depois de anões do orçamento e com o Petrolão batendo as portas, não só do Congresso, mas também do Judiciário. E para conversar aqui sobre essa próxima legislatura, essa nova composição do Congresso, a peça, o jogo de xadrez que será montado entre Planalto e Congresso Nacional, a eleição da mesa executiva da Câmara dos Deputados. Eu recebo nos estúdios da TVEJA o deputado federal Ronaldo Caiado, que é do DEM, é líder da minoria e já se prepara para ser líder do DEM no Senado, porque vai assumir o mandato já a partir do mês que vem. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Joyce. Deputado, esse é um momento único na história, não é um bom momento para a história política do Brasil. O senhor está há 20 anos naquela região ali do Congresso, conhece muito bem, passou por todo esse processo histórico que eu citei há pouco, anões do orçamento, mensalão, passou por Collor e agora vive aí em tempos de Petrolão. É um momento único para a história do Congresso, de fato? Concordo e defino como sendo talvez a legislatura mais importante depois da redemocratização do país. Acho que nós vamos chegar no momento para poder atender a demanda da sociedade após uma eleição, onde o clima é inédito, porque após cada eleição, Joyce, sempre tem aquele sentimento de alegria, de esperança, de perspectiva. Você pode buscar todos que foram eleitos após o período militar. Então você tem aquele momento de euforia. Esse atual mandato da presidente, ele já entrou num processo de total declínio, de problemas sucessivos, de escândalo de corrupção, de fraude eleitoral, de mentiras, de desrespeito àquilo que foi falado na campanha eleitoral, descumprimento de metas. Então você vê o jovem, o cidadão, o trabalhador, o empresário hoje, todo mundo está sem chão. Quer dizer, um governo que começa com total desesperança. As pessoas, a cada dia que abrem os jornais ou vão à televisão, é aquele relatório de corrupção, de assassinatos, de droga. A pessoa realmente vê um governo totalmente engessado, sem poder caminhar. E daí, é que eu posso lhe dizer e garantir, que o Congresso Nacional nunca viveu uma situação como essa. Ou seja, sempre teve aquele período de credibilidade do presidente da República. Ele não. Ela já entra agora nesse período onde ela não tem base de sustentação confiável. Esse jogo que foi feito na montagem de ministérios para poder ter base parlamentar, isso é muito frágil. Isso não sustenta esse descontentamento da sociedade. Por isso eu identifico como sendo, e aí eu avalizo o que você disse, como sendo a legislatura mais importante pós-redemocratização. Agora, tem que ter oposição de verdade. E a oposição parece que só acordou de verdade. Eu digo isso no geral, né? Há alguns poucos nomes que têm feito oposição, mas a oposição em geral parece que só acordou agora, nessa eleição. E ainda nos 48 do segundo tempo. O senhor chega ao Senado, aliás, está como um dos homens mais bem classificados no ranking de Veja, né, do Congresso Nacional. O senhor chega no Senado como sendo também essa voz da oposição e deve ser líder do DEM. Pelo menos esse é o plano. A gente pode esperar uma oposição de fato e de verdade, deputado e senador eleito? Por parte do democrata, você pode ter certeza absoluta. É lógico que ninguém faz oposição sozinho. Não só o democrata, mas nós temos que buscar ali os nossos aliados. Agora, sabe qual é o prognóstico que eu vejo neste momento? Qual é a sinalização que eu vejo neste momento, Joyce? É que o momento é muito favorável a nós. Porque, na verdade, o senador e o deputado federal, eles vão começar a refletir melhor se vale a pena estar respaldando ou avalizando um governo que é totalmente desastroso. Quer dizer, porque ganhou um ministério, ou porque tem um cargo, ou porque foi favorecido no seu estado, quer dizer que isso é motivo para provocar esse todo desserviço ao país? Sempre foi, deputado. Sempre foi esse o motivo. Sim. O balcão de negócio, Sim. Favorecimento, Perfeito. a divisão de cargos, a divisão de ministérios, o fisiologismo, né, tão dito do PMDB, a moeda de troca sempre foi essa. Por que muda agora? Porque agora você está vendo que existe uma reação popular. Esse processo, tudo que você relatou, e eu concordo, poucos sustentaram essa luta na oposição. É verdade. Mas nós não podemos excluir os que querem entrar agora. Concorda? Então nós temos que admitir todos esses que são
assim, arrependidos de segundo momento, nós devemos abrir as portas e acolhê-los. Por quê? Porque tudo isso que você fala aconteceu, mas só que agora você tem um processo de participação popular, seja nas redes sociais, seja na mídia escrita, seja nas rádios, enfim, em todo momento, em qualquer lugar que você chega, o eleitor discute esse assunto com você, o cidadão discute esse assunto com você. Você nunca viu esse clima assim tão aceso como você está vendo agora. Por isso que eu acredito que a mobilização... Você, por exemplo, acompanhou a votação do orçamento, um chamado PLN 36. Desde quando a população no Brasil já acompanhou o orçamento, Joyce? Nunca. De repente, a sociedade viu que estava sendo fraudada, ou seja, um projeto de lei da presidente que dizia que ia cumprir uma meta, que ia fazer exatamente a economia, depois de eleito, disse, olha, aquilo ali eu estava brincando, eu queria só ganhar a eleição. Agora eu já não vou cumprir mais. E você viu a participação popular. Apesar de termos perdido a votação, ela conseguiu o seu intento, mas hoje a sociedade brasileira, né, já vai reagir, eu acho que em proporções maiores nesse início dessa legislatura. Então, falando nessa história do, olha, eu prometi isso, mas era mentirinha, não era bem assim, como a própria presidente tem feito, tem sido quase que uma marca do governo do PT, vem aí um pacotão que vai bater na porta do Senado e também na Câmara dos Deputados, né? Eu me refiro aí a todo aquele pacotão de maldades que o PT, a própria presidente, se referia quando estava na época de campanha e dizia que era coisa da oposição, como, por exemplo, aumentar o valor da gasolina, aumentar a conta de luz, retirar alguns benefícios sociais, mexer nos direitos trabalhistas, quer dizer, o chamado pacotão de maldades, mas que agora vai chegar como uma proposta da própria presidente dizendo o seguinte, peraí, a gente tem que colocar o Brasil nos eixos, tem que ajustar aqui, é o tal ajuste fiscal que vem de tudo que é lado, né? Junto nesse pacote aí vem o emagrecimento das contas públicas. Como é que a oposição vai se comportar? Porque a presidente vai dizer o seguinte, se vocês não aprovarem é porque vocês são contra o Brasil. E aí? O bom da entrevista para a Joyce, porque ela realmente, na pergunta, ela já consegue transmitir e ser extremamente didática para explicar tudo isso que está acontecendo. E é uma grande verdade. O que eu quero pedir neste momento é a compreensão de todos os telespectadores. É muito comum o que está ocorrendo agora, que é essa prática. Na campanha eleitoral, pousa de honesto, sério, competente, que apoia os direitos trabalhistas, ocupa a rede de rádio e televisões no país para dizer que não teremos mais aumento da conta de energia elétrica, pelo contrário, teremos abatimento, que a conta da gasolina, que o preço da gasolina será aquele mesmo que o brasileiro está acostumado com ele, que nós não teremos inflação, que o juro só ia acontecer se a oposição fosse eleita, porque ia tirar a comida do povo brasileiro da mesa. Nós vimos dizer exatamente desse papel de cada vez mais ampliar os direitos trabalhistas, e dizia, a menos que a vaca tussa, nem se a vaca tossisse. Nem que a vaca tussa, né? Nem que a vaca tussa, né? Pois então, de repente, a vaca do PT está tossindo, né? Baixou um decreto agora que a vaca está tossindo, porque já tirou direitos trabalhistas, aumento da taxa de juros, né? Nós já estamos vendo aí aumento da energia elétrica, só esse ano 2 aumentos da energia elétrica, o consumidor vai ver o que vai ser da agora para frente. Aí o problema da gasolina também, aumentando o preço. Nós estamos assistindo um processo de corrupção desvairado, né? É Petrolão, amanhã é BNDES, depois da manhã é Caixa Econômica Federal, depois é fundos de pensão. Então, este é a situação que foi produzida pelo PT durante 12 anos. Esse é um processo de total desserviço, ou seja, o aparelhamento da máquina, a utilização da máquina, Joyce, com benefício partidário, pessoal. É isso que nós estamos vendo. Uma Petrobras, que era a 4ª empresa maior do mundo, hoje é uma empresa que nós sabemos muito bem que está condenada, não só pelas suas condições econômicas, mas de credibilidade moral. É um vexame internacional e um escândalo internacional. Um petróleo agora com $48 o barril, como é que a Petrobras vai sobreviver? O mundo inteiro baixando o preço de gasolina e o Brasil elevando. Então, o que eu entendo e que quero pedir a compreensão de todos é aquela conclusão que a Joyce aqui finalizou na sua pergunta. Ora, agora, eles esquecem toda a fraude que eles praticaram, todas as mentiras que eles falaram, e vem agora dizendo, olha, quem não aprovar isso aqui tudo,
tirar direito trabalhista, aumentar a taxa de juros, aumentar a energia elétrica, aumentar o preço da gasolina, tá certo? Quem não aprovar isso aqui está contra o Brasil. Então agora os brasileiros deverão se subordinar a isto aqui. Mas não foi dito na sua campanha. Quer dizer, eu vendo para você um carro 0 km, ele entrega um carro todo quebrado, tá certo? Com 100 mil quilômetros rodados, com 10 anos de fabricação. Foi isso que a presidente do PT fez? Isso. Quer dizer, os dois Ou seja, fizeram isso? O partido? prometeu para o cidadão essa maravilha e está entregando para o cidadão um Estado totalmente sucateado, falido, quebrado e corrompido. Não é nem gato por lebre. Quer dizer, prometeu uma Ferrari e entregou um Fusquinha. Gato fica muito próximo. Fica muito próximo. Prometeu o Ferrari e entregou um Fusquinha quebrado. Exatamente, exatamente. Essa comparação é melhor. E é isso que as pessoas têm que entender, que nós na oposição, nós não vamos fazer esse tipo de concessão. Ah, mas vocês não estão pensando no Brasil? Lógico que nós estamos pensando no Brasil. Mas essa pessoa está credenciada, essa pessoa, quer dizer, a presidente da República, Dilma, está credenciada para encaminhar este projeto de lei ao Congresso Nacional? Não é assinatura de que, olha, realmente eu estou aqui colocando que cometi um estelionato eleitoral? No momento em que se manda um projeto encaminhado pela presidente, lá do Planalto para o Congresso, desdizendo no papel tudo aquilo que foi dito? Vai ser essa a minha leitura. Eu vou assumir a tribuna no momento que esse projeto de lei chegar com esse pacotaço, tá certo? Eu vou fazer exatamente essa leitura, né? Aí o presidente Dilma encaminha ao Congresso Nacional, tá certo? Um documento que comprova a fraude eleitoral, já que no processo de campanha eu disse que nada disso aconteceria para o país, e no entanto agora eu revogo tudo que disse anteriormente, passo uma borracha e apago tudo, e hoje o Brasil é exatamente outro, ou seja, nós estamos diante de uma crise, estamos diante de um colapso econômico, tudo isso por incompetência do governo, e agora eu vou enfiar a mão no bolso do contribuinte para poder pagar aquilo que é fruto da incompetência, da má gestão e da corrupção do meu governo durante 12 anos. Essa é a realidade. Quem é que vai pagar a conta? O contribuinte, o cidadão brasileiro, que vai ver o governo querer voltar com CPMF, voltar a CID agora para aumentar o preço da gasolina, aumentar a carga tributária de pessoa jurídica, aumentar PIS e COFINS, tributação em cartão de crédito, enfim, tudo isso que nós sabemos e outras, né, maldades mais, essa caixinha enorme, tá certo, que eles vão propor agora para o cidadão brasileiro ter que arcar com todo esse uso indevido e irresponsável da máquina do governo brasileiro. Cada vez que se abre uma porta desse armário do governo do PT, a gente encontra um esqueleto pior do que o outro, um maior do que o outro, um mais assombroso do que o outro, né? Recentemente eu trouxe aqui para você informação em primeira mão, informação exclusiva de que há um rombo nas contas da presidente, na prestação de contas de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. E você me diz, como é que pode? Isso aí é metade do orçamento, é exatamente isso. É um rombo lá da Previdência. Somado-se a isso, tem outros tantos rombos e relatórios que estão lá na gaveta do Tribunal de Contas. Um deles, inclusive, mostra que 30 bilhões de reais não entraram no tal déficit primário, aquele apresentado lá pela presidente Dilma, que fez com que ela mandasse um projeto lá para o Congresso e que acabou transformando conta em lucro. Déficit, na verdade, é sensacional, né, deputado? É interessante. O superávit está sendo negativo. Déficit virou superávit. Então foi mais ou menos essa mágica. Eu queria fazer isso na minha casa, eu queria conseguir fazer isso, né? Transformar o meu déficit em superávit, né? O Brasil estaria salvo. Ou seja, todo cidadão que vai lá, faz a dívida no banco, daí a pouco, amanhece o dia, o Tesouro vai lá, pagou a conta dele. Que linda, maravilha, né? Coisa maravilhosa. Todo mundo ia ficar extremamente satisfeito. Agora, que não há um rombo banco gigantesco nas contas da presidente. E, inclusive, isso deveria ter sido votado pelo Congresso Nacional. Não foi nem essa, nem a anterior, nem a outra, nem a outra, nem a outra, nem a outra, nem a outra. E nunca houve uma única prestação de contas do Partido dos Trabalhadores que acabou sendo votada pelo Congresso Nacional, aprovada ou reprovada. Eu conversei com Augusto Nardes, que é, agora em 2015, o relator das contas de Dilma Rousseff, que presidiu o TCU. Vamos acompanhar. A proposta esse ano era para não aprovar as contas da presidente Dilma, pelo fato de não estarem contabilizando a parte da Previdência Autorial. Vou te dar um número também gigantesco do que aconteceu esse ano. 2,3 trilhões não estão contabilizados da chamada Previdência Autorial. O que é a Previdência Autorial? É a soma de toda essa parte de
previdência que nós temos do passado, somando todos os funcionários. É uma tentativa de esconder os números, de maquiar um pouco mais? Certamente tem um impacto político, né? Impacto político, com certeza, houve uma maquiagem nessa questão das contas da presidente Dilma. Portanto, 2,3 trilhões não foram contabilizados nas contas da presidente Dilma de 2013, nas contas dela de 2013. O ano que vem eu vou examinar 2014. Nós demos um prazo para que isso seja contabilizado. Eu já fiz um apelo ao presidente Renan, já fiz ao presidente anterior, enfim, a todos os presidentes do Congresso que façam a função principal, que é julgar as contas da presidenta da República. Nós temos ainda pessoalmente reprovaria pela situação que foi apresentada? Já faz mais de 12 anos, 13 anos, que não estão sendo discutidas as contas da presidência da República. Por isso eu já fiz um apelo ao Congresso para que vote, que a principal função do Congresso Nacional é avaliar as contas, é analisar as contas da presidência. O senhor, especificamente, pela avaliação que o senhor fez, o senhor reprovaria as contas? Votaria pela não aprovação? Se não for contabilizado, com certeza isso pode acontecer. É que vocês deram um prazo, né? Deram prazo. Uma chance, né? Para Dilma se explicar e colocar os números que escondeu dentro aí do balancete, né? Agora, se o tribunal não tivesse sido camarada, as contas poderiam ter sido reprovadas. Foi a decisão do relator, né? O relator foi o ministro Raimundo Carreiro que deu um prazo. Até quando? Até as próximas contas, que vai ser na metade desse ano de 2015. Deputado, senador eleito, mais uma que em período de eleição ficou debaixo do tapete e aparece agora. E o Congresso Nacional, que há 14 anos, segundo o levantamento que foi feito aqui pelo site de Veja, simplesmente não faz uma das prerrogativas constitucionais. Quer dizer, não há votação. O Congresso é uma mãe mesmo, é sensacional para o governo. O atual governo do PT, ele desfigurou o Congresso Nacional. Ele submeteu o Congresso Nacional a uma condição de um poder acessório do Executivo. Veja, você não tem a análise das contas desde 2002. Você não tem, hoje, aquilo que é dado ao Senado Federal, que é uma condição de sabatinar os que são indicados para o Supremo Tribunal Federal. Porque é uma conversinha de compadres, né, que acontece ali. Exatamente. Tapinha nas costas, depois... Já chega, já faz toda aquela entourage ali para receber Vitalzinho, e todo aquela mundo coisa toda. Já vai cumprimentando. Logo a seguir você vê que nós não temos vetos, votação de vetos há muitos anos naquela casa. A votação de veto é a prerrogativa maior. Não quer dizer que a presidente vetou, está concluído pelo Congresso, pelo contrário. Joyce, o processo legislativo ele termina quando o Congresso Nacional aprecia o veto da presidente. As condições da conta de um governo, tá certo? Ele só tem realmente o seu atestado de que cumpriu, tá certo, toda a legislação existente no momento que ela é aprovada pelo Congresso Nacional. Ora, o Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes aí, que acaba de dar essa entrevista a você, o que é que ele diz? Olha, as contas não são julgadas há 12 anos. Ora, se elas não são julgadas há 12 anos, se o Tribunal de Contas é um órgão acessório do Congresso Nacional, e se esse órgão tem a responsabilidade de fiscalizar as contas da presidente, aprova parcialmente ou com ressalvas ou rejeita, como é que o Congresso Nacional não se pronuncia? Como é que esse cidadão passa pelo mandato e depois, sem ter que prestar conta do que gastou, de todos esses pontos aí que foram colocados por ele, e simplesmente pousa, tá certo, de vestal e diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas minhas contas já foram apresentadas e eu não tenho mais nada a declarar. E é isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, estão diminuindo a responsabilidade do Senado Federal, como também em relação aos empréstimos com sigilo, hoje, lá que é feito principalmente para os países da África e para Cuba, e que nós temos também na América Latina, que nós temos que buscar qual é a origem disso, e o Senado Federal tem exatamente essa prerrogativa. Tem a prerrogativa, mas não tem feito. Quer dizer, nada, empresta dinheiro, fica tudo também debaixo do tapete, tudo escondidinho, e aí o Senado fica quieto. E o carimbo de segredo, sigilo, empréstimo sigiloso. Mas aí como é que o senhor vai fazer? Como senador, líder do DEM, vai fazer o quê para tentar mudar esse estado de coisas, um estado absurdo dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado? Se nós da oposição acordarmos essas prioridades, nós temos como exigir do presidente do Congresso Nacional que realmente paute essas matérias. Ou do contrário,
nós também não priorizaremos as votações sem interesse do Executivo. Então você tem como, sim, se você quiser, dentro do Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal, que é uma casa de apenas 81 senadores, que tem as prerrogativas que tem. Ora, se você reunir ali um grupo de, vou dizer, até por baixo, de 15 senadores, que queiram realmente assumir uma posição de oposição e fazer valer todas as prerrogativas do Senado Federal, você sabe que o presidente tem que ceder. Ceder não, tem que cumprir aquilo que a Constituição concede ao Legislativo e ao Poder Legislativo brasileiro. E isso é que exatamente nós vamos atuar. Como nós sempre atuamos na Câmara, mas só que na Câmara você é 513 avos. No Senado Federal, 81 avos, aí você tem realmente um poder de pressão muito maior e uma capacidade para poder debater e levar isso ao conhecimento da sociedade com muito mais espaço que na Câmara dos Deputados. Mas 513 avos também pode fazer diferença. Eu me lembro, na última sessão do Congresso Nacional, o deputado estava lá acompanhando a discussão do orçamento impositivo. E no orçamento impositivo tinha junto, grudadinho ali no texto, um golpe, uma tentativa de retomar a CPMF, o imposto do cheque, que teoricamente iria para a saúde. Eu acompanhei o senhor sozinho. Travou a pauta, o projeto não foi aprovado, acabou, babau, e em meio a bastante pressão. E aí fica aquela discussão. O orçamento impositivo é bom, não é? Tem gente que concorda, discorda, acaba tirando o parlamentar aí daquela cordinha da marionete, que é o que os presidentes fazem aí em relação às emendas parlamentares. Quer dizer, é possível fazer diferença, ainda que em 513 avos. O senhor mostrou isso. E como é que fica, emendando essa pergunta aqui, como é que fica a questão do orçamento impositivo? Agora o senhor vai mexer lá no Senado? Porque volta para o Senado essa questão, né? Lógico, se ela for aprovada na totalidade do texto que veio do Senado, não. Né? Mas se ela for modificada, como eu espero, ela volta para o Senado. E aí, sim, aí eu vou poder esclarecer para o telespectador entender objetivamente qual é o golpe mortal que eles fizeram. Eles querem aprovar um orçamento impositivo que todos são de acordo, todos estão de acordo. Mas eles incluíram uma maldade no Senado Federal dizendo o seguinte: olha, agora nós vamos diminuir o financiamento da saúde por parte do governo federal, da União. E vamos repassar a responsabilidade para os municípios e para os estados. Olha, se hoje é o maior colapso na área da saúde, é o que mais inquieta a população brasileira, junto com a área da segurança, veja bem a maldade que a presidente propôs neste momento. Ou seja, transfere para a Constituição brasileira, limita um piso mínimo e responsabiliza o Congresso de não poder mais dar dinheiro para a saúde. E aí diz o seguinte: agora eu tenho que recriar a CPMF, que vai enfiar a mão no bolso do contribuinte brasileiro, mais uma vez, para dizer agora o Congresso impediu o financiamento da saúde e eu preciso da sua contribuição agora para poder voltar a ter um pouco mais de dinheiro para a saúde. Então, graças a Deus, nós conseguimos, resistimos ali, foi um embate difícil, mas não cedemos e conseguimos chegar ao fim dessa legislatura, pelo menos derrubando essa maldade que o Senado propôs em relação ao financiamento da saúde. De tudo isso que o senhor me disse, então é possível jogar o jogo que a população está esperando? Eu digo a oposição jogar esse jogo, que é não abaixar a espinha, não dobrar a espinha para o Planalto? Acho que isso é fundamental, né? Como você formulou na primeira pergunta, se realmente essa legislatura é a mais importante, ela vai exigir de nós e vai aumentar sobre cada um dos parlamentares de oposição a responsabilidade de não frustrar mais de 50 milhões de brasileiros. E os outros 53 que foram enganados e iludidos, que hoje eu acredito que deve ter batido aí um arrependimento enorme, né? Se a eleição fosse hoje, nós ganharíamos de capote. Essa é a verdade. Diante desse quadro real hoje, nós ganharíamos de capote. Então, o que nós vamos ter que fazer nessa hora é exatamente ter uma atuação como nós estamos vendo por parte da sociedade hoje. Reagindo, cobrando, querendo saber onde é que está o dinheiro, por que nós temos bilhões e bilhões de reais desviados, de repente não temos segurança, não tem educação, a área da saúde cada vez mais calamitosa, cada vez mais emprego, mais ministério, agora para atender todos aqueles, para dar base de sustentação para o presidente, indicou 39 ministros, quer dizer, não fez nenhum corte naquilo que seria gasto do governo, mas, no entanto, fez corte na educação, 7 bilhões, fez corte em direitos trabalhistas, fez corte na área social, não é isso? Então, neste momento, eu quero saber até, Joyce, quem vai relatar essa medida provisória. Eu até sugeri que fosse o Paim ou o Vicentim.
certo? Já pensou eles lá no Congresso Nacional agora propondo um corte de prerrogativas dos trabalhadores? Né? Veja bem a incoerência deste governo. Então não pode um governo, tá certo? Esse governo ele não é carne nem peixe. Ele é o nada, porque o que ele disse na campanha, ele não sustenta se era frango, agora. Não é carne nem peixe, eu ia perguntar se era frango. Então, quer dizer, não é... É um governo que falta a ele, é o que é fundamental na política ou na vida de qualquer atividade. É a coerência, é a posição de credibilidade, não é isso? Porque o tal da popularidade, isso é relativo. Agora, a credibilidade não é aquilo que você escreve no decorrer da sua vida, da sua postura, da sua atuação, das suas posições. Agora, um governo que propõe, tá certo, essas mil maravilhas aqui e hoje entrega à população brasileira essa situação de inquietação e angústia, realmente não tem credibilidade. Se tivesse legislação para isso, hein, deputado? Olha, eu acho que nós temos que produzir cada vez mais, entendeu? E nós temos que produzir e que cobrar. Nós não podemos aceitar aquela tese que você colocou. Agora, quem estiver a favor do Brasil, vote os projetos que a Dilma mandou para o Congresso. Não, essa aí não vai ter a posição do Ronaldo Caiado, que se Deus quiser vou assumir a liderança do Democratas a partir do dia 2 de fevereiro. Eu não vou nesse acordo, isso aí realmente eu não vou endossar essa fraude e vou fazer a leitura como você disse. O projeto chegando na casa, eu vou dizer, eu, o presidente Dilma, encaminho ao Congresso, tá certo? O reconhecimento da fraude praticada na campanha eleitoral, abrindo mão de tudo aquilo que comprometi com a população brasileira. Estou conversando aqui com o deputado Ronaldo Caiado, ele que é do DEM, líder da minoria, que vai assumir a liderança do DEM no Senado, é senador eleito. Em instantes eu volto, a gente vai falar de eleição para a mesa executiva da Câmara Federal.